Oi, tudo bem? Então chegou a hora de falar um pouquinho sobre a minha infância para vocês. Mas antes, eu quero fazer um alinhamento aqui com vocês, tá bom? Esse vídeo eu não tenho intenção nenhuma de trazer nenhum tipo de julgamento, nem para os meus pais, nem para os meus irmãos, nem para mim mesma. O intuito desse vídeo é apenas deixar que vocês conheçam um pouco sobre a minha história e também, quem sabe, ajudar outras pessoas que também estão aí pela busca do conhecimento, do autoconhecimento, né? E que possam se identificar com a minha história, entender de onde vêm esses sentimentos, alguns sentimentos que a pessoa tem. Ou talvez aqueles que têm filhos pequenos também, talvez ajudar, né? Orientar um pouco na questão da educação das crianças, tá bom? Então, alinhado, né? Eu vou começar então falando aqui. É claro que tem muita coisa para falar, mas senão o vídeo ia ficar muito longo, então eu escolhi só algumas coisas que são muito importantes mesmo, que eu gostaria de passar para vocês, tá? Então, eu nasci numa família, já tinham 2 crianças e eu seria a terceira filha, a filha caçula, né? Só que quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ela foi contar pro meu pai e meu pai ficou assustado, porque eles estavam num momento financeiro ruim, né? Estavam passando por uma dificuldade financeira e aí ia vir mais um filho, né? E nesse desespero, ele conversou com o médico, pagou esse médico e falou para minha mãe que era para ela ir lá atrás desse médico, que esse médico ia fazer o aborto, né? E a minha mãe, ela foi muito forte nessa hora, né? Agradeço muito por isso, porque senão eu não estaria aqui hoje, né? Mas ela rejeitou esse pedido de aborto, ela não compareceu e decidiu que ela ia ter o bebê, né? E meu pai ficou muito bravo com isso, por ela não ter feito o que ele pediu, e ele, por conta disso, ele desprezou ela, né? Os 9 meses aí da gestação, ele desprezou ela. Então não tinha contato físico, não tinha diálogo, falava só o necessário, né? E com isso ela sofreu muito, né, na gestação. Foi uma gestação bem sofrida. E no dia que eu ia nascer, ela avisou, falou que achava que era aquele dia que eu ia nascer, porque ela estava já se sentindo contração, e ele ia ignorar, ia trabalhar, né? Mas antes disso acontecer, o meu herói, meu irmão, um beijo, herói, ele falou pro meu pai que se ele fizesse isso, se ele fosse trabalhar e o neném nascesse, que ele nunca mais ia ver nem eles, nem o bebê. E aí isso fez com que meu pai, né, quebrasse aquele coração duro que ele tava e voltasse para casa, né? E aí realmente eu nasci nesse dia. Então é interessante, né? Eu fiz até, coloquei no stories, né, esses dias perguntando se as pessoas achavam que o que o bebê sente na gestação, o que a mãe sente na gestação, né, se é transmitido para o bebê, se o bebê escuta, né, o que é conversado. Então, algumas pessoas disseram que sim, né? E que bom, porque eu percebi que as pessoas estão bem conscientes disso. E realmente, né, o que a mãe passa na gestação, ela influencia muito, né, no bebê. E depois eu vou falar um pouco mais sobre essas coisas que afetaram, né, o que foi que causou isso em mim. Mas, além disso, tiveram outras questões. Então, eu não sei quando foi, em qual período da infância, mas eu sei que foi muito cedo. E eu não sei se ela contava para alguém e eu ouvia, ou se ela contava diretamente para mim. Mas eu lembro, né, dela falar que essa história, que quando contava essa história, né, de que quando ela casou, ela tinha muita vontade de ter uma menina, que o sonho dela era ter uma filha menina. E essa menina, ela queria que fosse gordinha, que tivesse as pernas bem gordinhas, que ela tivesse um cabelo que desse para fazer cachinhos, para prender, fazer chuquinha, que ela amava, que ela achava lindo. E realmente ela teve essa menina, que foi a minha irmã, né? Nada contra você, viu? Beijo, Kelly, eu te amo. Mas era isso que eu ouvia. E também em seguida ela completava. Como é que a Cris veio? Que é o apelido que eles me deram, né?
ela veio magrela, do cabelo escorrido, e onde ela ia, apesar de eu ser a mais nova, quem parava no lugar era a Kelly, que era minha irmã. Por quê? Porque eu estava sempre muito linda, muito arrumada, com os cabelos muito arrumados. E ela arrumava, eu colocava a chuquinha, o cabelo escorregava. Então, saía o penteado e a roupa não tinha graça, porque toda a roupa que colocava não ficava bom, não ficava bonito em mim, ficava largo, não preenchia, não tinha que preencher o que preenchia a roupa. Então, era essa história que eu ouvia, né? Agora, será que essa história teve efeito em mim? Então, com certeza, né? Teve grandes efeitos em mim. E eu passei muito tempo da vida sem nem entender que era isso que tinha causado tantos problemas assim. Tanto que eu gostaria muito de ter a oportunidade de perguntar, né, pra ela como é que foi que ela falou disso exatamente, porque a criança, ela imagina as coisas de um tamanho muito maior do que o que realmente é. Então eu não sei exatamente, né, como foi falado. Às vezes foi até falado em tom de brincadeira e eu não consegui entender, né? Mas isso que causou, isso que eu contei para vocês foi a minha percepção. Então foi o que eu entendi enquanto criança, né? Então por isso que é importante quando a gente conversa na frente dos nossos filhos, às vezes a gente fala assim, ele não tá entendendo, né? Mas será que não tá mesmo? Às vezes as crianças entendem até mais do que o que a gente pensa, né? Com os meus, por exemplo, muitas vezes eu penso, eles não entendem tal coisa. De repente, eles mesmos estão me explicando essa tal coisa. Então, eles sabem mais coisas do que o que a gente imagina. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que é dito na frente deles, né? Então, assim, durante minha vida, eu sempre me achei feia, eu sempre me achei inferior, eu sempre tive complexos, né, de inferioridade e de outras coisas que eu tinha, né, e foi tudo baseado nessas coisas, né, primeiro pela rejeição, né, do meu pai e depois por essas histórias que eu ouvia da minha mãe. Então eu passei a vida tentando agradar as pessoas, eu passei a vida tentando ser importante para as pessoas, eu passei a vida fazendo coisas que eu não queria fazer para não dizer não para as pessoas por medo, né? Por medo das pessoas não me aceitarem, né? Por eu ter rejeitado alguma coisa, entendeu? E quando a gente vive assim, é uma vida ruim, porque a gente não é quem a gente gostaria de ser, né? Aliás, a gente não mostra quem a gente é, e sim quem as pessoas gostariam que a gente fosse. E isso dói, é muito doído. Então, vamos fazer um combinado. Se você conhece alguém que você gostaria que ouvisse essa história, ou se você mesmo gostou muito de ouvir, comenta pra mim, curte, porque isso me ajuda a conseguir continuar fazendo esses vídeos, né? Colocando coisas que agreguem o conhecimento das pessoas, tá bom? E muito obrigada por assistir. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais, né, ainda sobre a infância, mas eu vou falar um pouquinho mais relacionado ao amor do meu pai depois que tudo isso aconteceu, depois que eu nasci, como é que aconteceu, se ele continuou rejeitando ou não, e aí qual foi a minha percepção de tudo isso, tá bom? Então fiquem ligados que assim que eu conseguir eu posto o segundo vídeo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.